livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso número 16. Nós queremos falar um pouquinho sobre a necessidade da família produzir o fruto do Espírito. Maio sempre é celebrado o mês da família. E queremos nessa noite abordar esse texto de Gálatas relacionado aos nossos lares. Livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. O texto bíblico diz assim: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, a família deve produzir, evidenciar, deve demonstrar, deve repartir o fruto do Espírito. Nós, como família, precisamos olhar para esse texto, olhar para as qualidades desse fruto e, de fato, procurar viver isso ou produzir isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Porque senão a nossa família, ela não será uma família estruturada, uma família abençoada, uma família pacificada. Porque se o fruto do Espírito, ele não estiver presente dentro da família, ou seja, se ele não estiver na vida de cada um dos membros da família, essa família vai ter muitas dificuldades, vai ter muitos problemas. E não é isso que Deus quer para nós como famílias. Não é essa a vontade de Deus para nós como famílias. E como famílias nós precisamos redescobrir, irmãos, a comunhão dentro do lar. Nós precisamos redescobrir a importância de uma mesa grande na nossa cozinha, para a gente poder sentar ao redor dessa mesa, partilhar as nossas refeições, poder estar olhando olho no olho, poder estar conversando com as pessoas. Infelizmente, irmãos, aquela velha mesa grande que havia na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na casa do seu avô, ela não existe mais nas nossas casas. E não é apenas um objeto de decoração, ela tem um sentido muito maior, porque era ao redor daquela mesa que os pais, que os nossos avós reuniam os seus filhos, que ali eles podiam pelo menos trocar algumas palavras, algumas informações, sem nenhuma interferência, sem nenhuma outra forma de roubar a atenção da família. Hoje, como é que nós fazemos as nossas refeições? Na sala, sentado no sofá com um prato de comida na mão e assistindo televisão. Ou nós nos servimos na mesa, mas a mesa voltada para a televisão, e nós estamos assistindo a Tribuna da Massa, o sangue escorrendo na tela da TV, e nós comendo dentro da nossa família. Irmãos, isso não é de nada saudável. Por isso nós precisamos, como famílias, redescobrir a comunhão como família entre os membros dessa família. E para isso acontecer, nós precisamos passar por um processo de transformação, de mudança,
de metanoia. Como o pastor Gerson pregou alguns domingos atrás, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, se nós não passarmos por essa transformação, por essa reforma, por essa mudança, se as coisas não se tornarem novas, as nossas famílias vão continuar em pé de guerra, vão continuar com dificuldade, vão continuar desencontradas, vão continuar cada um no seu quadrado. E nós vamos viver como estranhos dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo telhado. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, uma mudança, uma transformação parte desse princípio. Parte do princípio de que tudo aquilo que está errado nós precisamos desconstruir para reconstruir o que é certo. E Paulo diz que se alguém está em Cristo, se alguém confiou sua vida para Cristo, existe para essa pessoa coisas novas. O que era velho já ficou no passado, já ficou para recordação. O novo de Deus precisa chegar dentro dos nossos lares. E para isso, irmãos, nós temos que tomar decisões. Nós temos que tomar e ter atitudes. Nós temos que dar passos concretos. Quando pensamos em família, nós temos um grande desafio. E esse desafio é a família com Deus vivendo em novidade de vida. A minha família, provavelmente a sua família também, precisa viver na presença de Deus. Mas não somente viver a presença de Deus, desfrutar dessa novidade. Nós como família, junto com o Senhor, experimentando algo novo, para que nós então possamos subsistir como família nesse mundo tão cruel. Como vai a sua família? Meu irmão, minha irmã, como vai a sua casa? Como está o seu lar? Como está a sua realidade familiar? Preste atenção na seguinte situação. O pai escrevendo para o filho. O pai está no computador, na sala ou no escritório, e aí manda uma mensagem para o filho: querido filho Jorge, como você vai? Ele está no computador digitando, no Facebook do filho. Ou está no WhatsApp mandando uma mensagem: filho, como você vai? Sua mãe e eu estamos bem. Sentimos muito a sua falta, filho. Por favor, desligue o seu computador e desça para comer alguma coisa. Com amor, o seu pai. Muitas vezes não é essa a realidade da nossa casa, irmãos. Nós nos comunicamos via WhatsApp, via Facebook, via e-mail. Estamos debaixo do mesmo teto, mas nós não conversamos. Nós não temos comunhão. Nós não olhamos no olho. Alguém já disse que a tecnologia, ela aproxima quem está distante e afasta quem está perto de você. É ou não é uma realidade? A tecnologia, essas maravilhas que nós temos aqui hoje em dia, elas aproximam pessoas distantes. Você reconhece, você encontra colegas de faculdade, amigos das quebradas passadas, de 10, de 20 anos atrás. Como é bom você poder ver, aquela pessoa mais barriguda, mais careca, mais gorda do que você. Você se sente bem, quando você vê as suas colegas ou seus amigos de infância e você está melhor do que eles. Aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Nós estamos no mesmo ambiente, na mesma casa, mas nós não conversamos uns com os outros. Esse é só um exemplo, meus irmãos, de muitas coisas que nos afastam nos nossos dias. Por isso nós precisamos repensar como está a nossa casa. Como está a nossa família? Como nós estamos convivendo uns com os outros? Jesus nunca sarou relacionamentos de forma milagrosa. Jesus, ele tratava o coração das pessoas, porque um coração tratado, um coração restaurado, naturalmente iria mudar os relacionamentos. Muitas vezes nós queremos que Jesus faça um milagre no nosso relacionamento, mas Jesus, ele vai muito mais do que fazer um milagre no nosso relacionamento. Ele vai tratar a causa desse problema do relacionamento, e que invariavelmente a causa é o nosso coração. Então não adianta nós orarmos: Deus, restaura o meu casamento, se o meu coração não for restaurado.
Deus, restaura a vida do meu filho, a comunhão, a comunicação com o meu filho, se o meu coração não for restaurado. Nós temos, meus irmãos, que entender que Jesus, ele vai na fonte, e a fonte é o nosso coração. E se o nosso coração está cheio do Espírito, produzindo o fruto do Espírito, o que está ao redor vai ser automaticamente mudado e transformado. Então Cristo, ele não tratava questões de relacionamento, ele tratava o coração das pessoas. Os problemas dentro da família estão diretamente relacionados a essas questões de coração, de pensamento. Então, se Jesus entrar no coração, se Jesus mudar o pensamento, se transformar a nossa mente, como Paulo fala em Romanos, naturalmente o nosso relacionamento, a nossa casa, a nossa condição vai ser transformada. Jesus nos ensina isso. E o nosso desafio como famílias é uma vida cheia do Espírito, o Espírito Santo. É termos uma vida plena, porque o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito. E para que eu possa produzir o fruto, eu preciso ter o Espírito. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, no meu coração, eu não vou poder produzir os frutos do Espírito. É algo tão simples, queridos, é algo tão prático que muitas vezes nós esquecemos dessa realidade. Eu não posso evidenciar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, ser amável, ter domínio próprio, se eu não tenho a presença atuante e viva do Espírito dentro do meu coração. Não existe como eu produzir o fruto se o agente produtor do fruto não estiver na minha vida. Então nós como família precisamos parar e refletir sobre essa questão, se de fato o Espírito Santo está habitando no meu coração como esposo, no coração da minha esposa, no coração dos meus filhos, para que então o fruto do Espírito possa melhorar o nosso relacionamento, para que nós possamos então viver este relacionamento de uma maneira mais efetiva. Verso 16, verso 17, versículo 18, o apóstolo Paulo nos apresenta, irmãos, a primeira ideia desse texto que eu quero repartir com você. Para que nós como família possamos produzir o fruto do Espírito, devemos deixar o Espírito dirigir as nossas vidas. Se eu quero ser beneficiado pelo fruto do Espírito, eu tenho que estar disposto a deixar que o Espírito conduza a minha vida. Porque eu não posso receber, eu não posso usufruir, eu não posso ter o fruto do Espírito se eu não deixar esse Espírito dirigir a minha vida. Então nós como família, para produzir o fruto, devemos deixar que Ele dirija as nossas vidas. Nós como seres, nós como pessoas, nós como famílias, como pai, como mãe, como sogra, como nogra, como cunhado, enfim, nós temos que sair do banco do motorista e nos assentarmos no banco do carona, para que Deus então possa se assentar no banco do motorista e conduzir a nossa vida. Muitas vezes nós convidamos Jesus para estar conosco, mas Jesus fica no banco do carona, ou vai lá para o banco de trás, e é nós quem pilotamos a nossa vida. E queremos que Jesus nos ajude, queremos que Ele interfira, queremos que Ele nos abençoe, mas Ele está em segundo plano. E nem sempre a nossa vida tem um pedal adicional como os carros de autoescola, onde o instrutor pode corrigir alguma falha do motorista novo. Não tem. Então ele precisa assumir a condução da nossa vida, do nosso lar. Verso 16, verso 17, verso 18, Paulo diz: eu afirmo a vocês, andai pelo Espírito. O que é isso, irmãos? É deixar o Espírito conduzir a nossa vida. É andar dirigido, conduzido, orientado pelo Espírito. E esse andar pelo Espírito vai automaticamente nos levar a nunca satisfazer os desejos, a vontade da carne. O Espírito Santo tem um ministério triplo. Ele desempenha 3 questões na nossa existência. A primeira, converte do pecado, da justiça e do juízo, diz em João capítulo 16, verso 7. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa que o Espírito faz, nos ajuda a lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, João capítulo 14, 26. E Ele nos guia em toda a verdade. Essa é o que o Espírito Santo faz. 3 coisas: convence do pecado, da justiça e do juízo, lembra a nós o que Jesus nos ensinou e nos orienta na verdade. Uma coisa depende da outra. Para que eu possa ser lembrado dos ensinos de Jesus,
Para que eu possa ser guiado na verdade pelo Espírito, eu tenho que ser convencido do pecado, justiça e juízo. Ou seja, eu tenho que entregar minha vida para Cristo. O primeiro passo é entregar o nosso coração para Ele. E aí então Ele vai nos ajudar a lembrar dos ensinos de Jesus Cristo. E esse lembrar vai nos conduzir em toda a verdade. O cristianismo, irmãos, é a única fé que diz como devemos viver, mas ele também nos diz e nos dá o poder para viver aquilo que ele manda fazer. A fé cristã, a fé evangélica, a palavra de Deus, Jesus Cristo, é o único que diz, olha, você tem que fazer desse jeito. E ao mesmo tempo ele nos dá o poder, ele nos dá a ajuda para que nós então vivamos desse jeito. E essa ajuda é o quê? É o Espírito. Nós só vamos poder fazer o que é a vontade de Deus se o Espírito estiver nos conduzindo e nos dirigindo. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar dominar, como o apóstolo Paulo fala aqui, pela carne. Porque se a carne domina a minha vida, o Espírito já não está no controle. E se ele não está no controle, não vai haver os frutos. E se não há fruto, nós estamos numa condição difícil. Existe uma oposição, uma luta entre o que Deus deseja fazer na nossa vida e o que a natureza humana quer realizar na nossa vida. Verso 17. A carne luta contra o Espírito. O Espírito quer fazer o que é a vontade de Deus. O Espírito quer produzir o seu fruto, o amor, a alegria e tudo mais. A carne puxa para o outro lado. Ela quer produzir as suas obras, quer nos afastar da presença de Deus, quer nos levar para longe de Deus. E nós estamos no meio dessa guerra. Nós estamos nessa luta. Nós fazemos parte dessa luta e nós somos o troféu dessa luta. Dentro de nós, irmãos, existem essas duas forças. Deus te puxa para o lado dele. O Espírito te leva para os frutos. A carne te puxa para o lado dela, leva para as obras. E aí nós ficamos como que um cabo de guerra. O Espírito puxa para um lado, a carnalidade puxa para o outro. E nós estamos no meio dessa luta, nós estamos no meio dessa situação. E nós precisamos ajudar o Espírito a sair vencedor. É quase igual aquela historinha que eu já contei para a igreja do cachorro branco e do cachorro preto. Os irmãos lembram dessa ilustração? Havia uma família que adotou 2 cachorrinhos, filhos da mesma mãe, filho do mesmo pai, nasceram no mesmo dia. Um nasceu branquinho e o outro nasceu pretinho. Esses 2 animais cresceram, se tornaram adultos. E aí, um determinado dia, botaram os 2 animais para brigar entre eles. E aí a grande questão é, qual dos 2 pode sair vencedor dessa luta? O branquinho ou o pretinho? Não seja racista na sua escolha. A resposta é, vai sair vencedor aquele que estiver melhor alimentado, aquele que estiver melhor preparado, aquele que estiver mais forte. Dentro de nós, irmãos, existem essas duas forças, a carne e o Espírito. Quem vai vencer? Quem estiver mais alimentado, quem estiver melhor preparado. Então, se eu busco as obras do Espírito, ou o fruto do Espírito, se eu me deixo dominar pelo Espírito, naturalmente eu vou vencer as obras da carne. E isso também dentro da minha família, mas se eu me deixo levar pela carnalidade, naturalmente que eu vou ser derrotado, ou o Espírito vai sair perdedor dessa luta. Quando nós decidimos ser guiados pelo Espírito, nós passamos a viver debaixo da lei da liberdade, e não do legalismo. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Aqui, irmãos, é uma questão interessante para a gente refletir nesse momento. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nós somos libertos do legalismo, daquela carga da lei, de toda aquela situação que nos escravizava. Nós somos libertos, e esta liberdade torna a nossa vida um pouco mais exigida. Por quê? Porque o Evangelho, ele nos liberta do legalismo, mas ele não nos libera para uma vida desregrada. Ou seja, estar debaixo da lei de Cristo, para nós cristãos, é muito mais difícil do que estar debaixo da lei do legalismo. Porque o legalismo, ele trabalha mais ou menos assim: o certo e o errado, o pode e o não pode, o permitido e o proibido.
Já a lei de Cristo, a liberdade, nos desafia a buscar em Deus e na Bíblia uma conduta coerente com o Evangelho. E aí já não existe mais essa forma de certo ou errado. Você vai ser pego em algumas circunstâncias, tendo que avaliar uma situação e chegar num consenso. Eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso? É conveniente que eu faça isso ou não é conveniente? É certo eu fazer isso ou é errado eu fazer isso? Quantas vezes nós nos encontramos nessa sinuca de bico? Eu posso dar esse passo ou eu não posso? Eu posso fazer isso ou eu não posso? O legalismo vai dizer o que pode e o que não pode, o certo e o errado, o proibido e o permitido. Mas a lei da liberdade de Cristo vai mais além. Ela leva você a buscar o entendimento da palavra, o entendimento do Evangelho e poder então fazer uma escolha, tomar uma decisão. Veja o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, 13 e 19. Seria muito mais fácil, meus irmãos, para nós, como famílias, como discípulos de Jesus, se a igreja constituísse uma comissão, e essa comissão fosse responsável para fazer uma lista do que é permitido na igreja batista e o que é proibido na igreja batista. Seria muito mais simples nós termos uma carta, ou um documento, ou uma lista do que pode e do que não pode. Seria bem mais prático. Porque aí você pegaria essa lista e você olharia a lista e você viria o que pode e o que não pode. Você ia seguir conforme essa relação. Mas isso tem muito a ver com o legalismo. Agora, a Bíblia e Cristo nos leva a ter um outro entendimento. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são permitidas. Olha só que bênção, não é? Deus não nos proíbe, Deus não nos escraviza, Deus ele nos liberta. Tudo nos é permitido, todas as coisas são permitidas, mas, e é esse mas, irmãos, que para nós como discípulos de Jesus que está o ponto-chave da nossa relação. É esse mas que muda tudo de figura e de contexto. Mas nem todas são proveitosas. Então não é simplesmente o pode ou não pode, o errado e o certo, o proibido e o permitido. A Bíblia nos leva a uma busca de entendimento, de maturidade, discernimento, para nós sabermos se é proveitoso ou não. Para quem? Para mim e para quem está ao meu redor. Todas as coisas me são permitidas, mas, olha o mas aí de novo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para o alimento, Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha só, o nosso corpo é santuário, morada do Espírito. E o Espírito produz o quê? O seu fruto. Que habita em vós, e o qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Capítulo 10, desse mesmo livro. Versículo 23, 10, 23, diz: todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busca o seu próprio bem, e sim os dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser ir comer de tudo o que for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comeis por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência da outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo que eu dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejais salvos.
Meus irmãos, seria muito mais fácil ter uma lista de pode e não pode, proibido e permitido. Seria muito mais fácil para nós do que buscar na palavra, em Cristo, em oração, tudo isso que Paulo ele nos leva a um entendimento e a uma compreensão. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não estamos debaixo de uma legalidade, de um legalismo, de um autoritarismo, de alguém que diz isso você pode, isso não pode, isso você não. A Bíblia diz, olha, Deus te libertou, Deus não te escravizou. Mas nós temos que ter essa consciência de não usar essa liberdade, como o apóstolo Paulo nos exorta aqui nesse texto. Então, meus irmãos, nós como família precisamos ser guiados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo. O que está conduzindo a nossa vida é o Espírito Santo? Amém. Se o que está conduzindo a nossa vida, os nossos relacionamentos e a nossa família não é o Espírito, nós temos que parar, refletir e repensar a nossa conduta como família. Segundo, para a família produzir o fruto, devemos ter cuidado com as obras da carne. Verso 19 e verso 21 de Gálatas. O apóstolo Paulo faz uma lista aqui de algumas manifestações da carnalidade na vida da pessoa e dentro da própria família também. E esta lista, verso 19, verso 20 e 21, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidade, ciúme, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias. Esta relação, meus irmãos, ela não é conclusiva. Ela não é conclusiva por quê? Porque existe uma expressão aí no final do versículo número 21, ou no verso 21, e coisas semelhantes a essas. Então a lista das obras da carne não está toda ela aqui no texto bíblico. Paulo colocou algumas questões fundamentais. E por isso ele diz, olha, e coisas semelhantes a essas que estão aqui também fazem parte da carnalidade. E é isso que nós temos que cuidar, dessas questões, dessas obras que querem nos destruir. Como que a obra da carne afeta a nós como pessoas? Em 3 relações. Primeira, a minha relação comigo mesmo. Quais são as obras da carne que afetam a minha relação comigo mesmo? Imoralidade, impureza, indecência, bebedeiras, orgias. Isso imediatamente prejudica a mim mesmo como pessoa. Prioritariamente, essas obras, elas me fazem mal a mim como ser humano. E lógico, elas vão se estender também para a nossa família. Segundo, numa relação interpessoal, eu com o meu próximo. E o que afeta essa relação de mim para o meu próximo? Inimizades, rivalidades, ciúme, ira, egoísmo, discórdia, partidarismo, inveja. Isso vai afetar o meu relacionamento com o próximo. Isso vai afetar as minhas relações interpessoais. E aí entra a nossa casa. Porque se estiver na nossa vida inimizade, rivalidade, ciúme, nós vamos ter problemas de relacionamento. E basicamente, irmãos, o que afeta a nossa família são essas questões aqui. Discórdia, inveja, egoísmo, ciúme, ira. Isso destrói a família. Terceiro, a minha relação espiritual, eu com Deus. Idolatria, feitiçaria afetam a minha vida espiritual. Então as obras da carne, elas me impactam de 3 maneiras. Eu comigo mesmo, eu com o meu próximo e eu com Deus. E é por isso que nós temos que ter cuidado com essas obras. Porque mesmo aquelas que afetam a mim primariamente, elas vão de alguma forma respingar na vida daqueles que estão próximos de mim. Elas vão afetar aqueles que estão ao meu redor, porque uma vida de idolatria e de feitiçaria dentro da família vai afetar toda a família. Uma vida de imoralidade, de impureza, de indecências, de orgias, vai afetar a minha família também. Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com essas obras, porque elas são o grande mal dentro do nosso lar.
Quando pensamos em família, todas as obras da carne afetam o relacionamento familiar. Tudo isso que está aqui e o que não está aqui vai afetar, vai prejudicar, vai dificultar a nossa relação como casa, como família. Você já viu alguma dessas manifestações dentro da sua casa? Você já percebeu e identificou algumas dessas obras dentro da sua família? Ou seja, dentro das nossas famílias existe inimizades. Existe lá dentro dos nossos rincões familiares rivalidades, ciúmes, egoísmo, discórdia, partidarismo. Existem essas manifestações, irmãos, nós precisamos identificá-las para poder então neutralizá-las. Porque se nós não identificamos e nós não lutamos contra elas, elas vão continuar agindo e destruindo a nossa casa. São obras de arte do nosso pecado, da natureza humana. Precisamos combater isso. Precisamos nos levantar contra essas manifestações. Porque senão, meus irmãos, a nossa casa ela está seriamente comprometida. Por exemplo, para combater a imoralidade, a prostituição, o adultério, Hebreus capítulo 13, verso 4 diz que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. É um elemento de como nós temos que zelar para que a imoralidade, adultério e prostituição não impere dentro da nossa casa. É nós como maridos e mulheres entender essa importância, a sacralidade do relacionamento, da aliança, do compromisso que nós assumimos. Por exemplo, para diminuir brigas, raivas e uma série de outras coisas. Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim o texto: filhos e filhas, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe. Esse é o primeiro mandamento como promessa. Então, se o filho obedece o pai, 98% das brigas vão parar de existir. Se o filho obedece o pai, 98% das discussões vai deixar de existir dentro da casa. Então é uma atitude tão simples que, se não feita, posterga uma realidade difícil. Continuando, como diz as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento como promessa. Se o filho respeita o pai e a mãe, muitos dos problemas eles vão deixar de acontecer. Seguindo, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viverá muito tempo na terra. Se o filho é obediente, se o filho reverencia seus pais, se ele honra seus pais, a Bíblia diz que ele vai viver muitos anos e vai ter uma vida boa. Diz o texto: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. É tão mais fácil se nós pais ensinamos os filhos o caminho de Deus, tão mais simples. Vai evitar tantas coisas lá na frente, tantas dores de cabeça. Então, irmãos, a solução está diante de nós, e nós não podemos nos acostumar com a realidade das nossas famílias e dizer: não, é assim mesmo, não tem mais jeito, a situação hoje é essa, não tem mais volta, não tem mais como mudar isso. Nós não podemos nos acomodar com essa realidade. Nós temos que lutar contra, porque se Deus nos deixa o seu Espírito e a sua palavra, nós temos os elementos, o poder de Deus para uma transformação da nossa família. A nossa família não precisa reproduzir os comportamentos errados, os comportamentos talvez carnais e pecaminosos dos nossos antepassados. Não é porque a sua família era um inferno que você vai tornar hoje a sua família atual um inferno. Não é porque se o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus tios agirem de uma maneira que você vai continuar agindo. Nós podemos, irmãos, mudar a nossa história, mudar a realidade da nossa família, e para isso nós temos que ter cuidado com as obras da carne. Último lugar, para a gente finalizar, nós precisamos então evidenciar os frutos do Espírito Santo. Verso 22 e verso número 23. Fazendo isso, provavelmente as coisas vão melhorar dentro da sua família. Quando nós, irmãos, permitimos o Espírito Santo produzir o fruto, nós podemos ver uma transformação, não da água para o vinho, mas uma transformação do vinho para a água. Uma transformação
para a melhoria, para que a gente possa ficar como famílias melhores. Verso 22. O fruto do Espírito é o amor, a alegria. Olha só que diferença: paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Veja, irmãos, que realidade completamente diferente. A lista é abrangente, mas ela é completa. É essas qualidades e ponto final. Não temos que procurar outras. Se nós evidenciarmos esses 8 elementos aqui, pronto, é isso que nós precisamos para a nossa família. E assim como as obras da carne, o fruto do Espírito afeta também a minha vida pessoal. Ou ela abençoa a minha vida pessoal. Por exemplo, eu comigo mesmo. Alegria, paz, domínio próprio, vai me trazer benefícios a mim mesmo. Se eu tenho na minha vida paz, se eu tenho na minha vida alegria, se eu tenho na minha vida domínio próprio, meus irmãos, a minha casa vai ser muito diferente. Diferente de uma pessoa irritada, diferente de uma pessoa agitada, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa triste. Segundo, relacionamento interpessoal, eu com o meu próximo, o amor, a paciência, a benignidade, a bondade, a amabilidade. Como isso abençoa os nossos relacionamentos. Pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, marido com mulher. Quando nós evidenciamos o amor, a paciência, essa bondade, essa gentileza, essa amabilidade, o respeito, irmãos, isso faz uma diferença muito grande. Terceiro, espiritual, eu com Deus, e o fruto aí é a fé ou a fidelidade. Isso está dentro da sua família? Essas qualidades estão dentro do seu lar? Esses meios ou essas manifestações do fruto estão presentes dentro da sua casa? Porque é isso, irmãos, que vai abençoar completamente a sua família. Há uma diferença entre obra da carne e fruto do Espírito. As obras da carne são reflexo de uma realidade humana sem Deus. Não há como uma família sem Deus produzir fruto do Espírito. A família sem Deus vai produzir a obra da carne. A família sem Deus vai produzir essa loucura que Paulo descreve no versículo 19, 20 e 21. Mas quando nós evidenciamos o fruto do Espírito, nós podemos então ser abençoados com essa realidade completamente diferenciada. O amor incondicional. Eu estou disposto a morrer pela outra pessoa da família. Eu estou disposto a abrir mão de algo para outra pessoa da minha família. Eu estou disposto a perdoar os membros da minha família. Paciência, persistência. Como reagimos quando algo sai errado ou quando somos contrariados por alguém da nossa família? Nós temos paciência, nós temos longanimidade ou nós já saímos quebrando tudo? Como nós reagimos quando algo não dá certo? Irmãos, o fruto do Espírito é a paciência. Deu errado? Paciência, longanimidade, calma. Às vezes a culpa não é da mulher, às vezes a culpa não é do filho, eles não têm culpa de nada, nem o cachorro é culpado, mas a gente já sai tacando a mão em tudo, ou chutando o cachorro e já extravasando a nossa raiva. A paciência é o fruto, a amabilidade, cortesia. A sua esposa reclama de falta de atenção, para com que ela diz a você, marido, isso é amabilidade. É você prestar atenção, é você ouvir, é você poder dar atenção para ela. Nós homens somos ruins em fazer isso, irmãos. Como nós somos ruins em dar atenção. Você não disse amém, mas você concorda comigo. É difícil para nós homens sermos amáveis, gentis, com as nossas mulheres. Bondade, retidão de coração. Somos em casa o que nós aparentamos ser fora dela. Ou nós usamos 2 pesos e 2 medidas. Nós somos uma coisa dentro de casa e fora de casa nós somos outras. Ou outra coisa. Devemos manifestar o fruto do Espírito nos nossos relacionamentos. Não entristecer o Espírito Santo, fazendo aquilo que é mal. Não apagar o Espírito Santo, deixando de fazer o que é bom. E nos enchendo com esse Espírito. Meus irmãos, família, paz, tranquilidade. Uma família estruturada, uma família abençoada precisa produzir esse fruto do Espírito Santo.
Sem esse fruto, a nossa família vai ser uma tragédia. Devemos crucificar a velha natureza com as suas paixões e desejos. Não adianta fazer uma reforma. Não, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais cometer aquilo, eu vou mudar de atitude. Não adianta apenas uma reforma exterior, é preciso uma mudança interior. É preciso um novo nascimento, é preciso entregar a nossa vida para Jesus, é preciso confessar os nossos erros. É preciso, meus irmãos, decidir morrer para os nossos direitos e os nossos desejos. Muitas vezes nós queremos nos valer dos nossos direitos e desejos, mas nós temos que morrer para eles quando eles nos afastam de Deus e da nossa família. Devemos dizer: eu não vou continuar fazendo isso, eu vou perdoar, eu vou me transformar, eu vou mudar o meu coração, eu vou ter um novo começo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Não adianta tentar reformar o que está com as suas estruturas comprometidas, tem que ir tudo ao chão e começar do zero. Submeter-se ao controle do Espírito, uma vida cheia do Espírito, que significa o quê? O fruto na minha casa. Eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito se o fruto dele não é vivenciado dentro da minha casa. O fruto do Espírito, irmãos, não se manifesta só dentro da igreja ou nos nossos relacionamentos. O fruto do Espírito precisa ser vivenciado dentro da nossa casa. Humilhai-vos diante da mão do Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago assim nos exorta. Que nós possamos, irmãos, ter uma vida cheia do Espírito, no lar, e não apenas dentro da igreja, ou quando nós estivermos na companhia das outras pessoas. Quando vai chegar alguém na sua casa, muda a sua rotina, muda a sua forma de ser, muda o seu jeito de estar quando vai chegar alguém na sua casa. Normalmente nós temos essa tendência, quando vai vir alguém, a gente arruma, a gente limpa, a gente manda as crianças ficar quietas, a gente muda todo o nosso jeito. Vai vir gente, agora nós temos que ser diferentes. Não, irmãos, é no nosso dia a dia. Nós não podemos ter uma atitude familiar só quando vai vir alguém, e no dia a dia a gente se quebrar no pau. Como que está a nossa realidade familiar? Nós podemos olhar para a nossa casa e dizer: na minha casa há o fruto do Espírito, existe esse relacionamento, existe esse entendimento, existe essa realidade que a Bíblia nos ensina.